Na extensa lista de mulheres descritas na Palavra de Deus, destacam-se Eva, Sara, Rebeca, Raquel, Joquebede, Miriam, Raabe, Rute, Ana, Maria, Dorcas, Priscila e outras. Por um motivo especial, pequenos detalhes da vida pessoal dessas mulheres foram incluídos na Bíblia. Na vida delas, encontramos problemas semelhantes aos nossos, reflexo de situações vividas em cada época. Lemos acerca da ira, dos complexos, dos dilemas, da rebeldia das reações, fraquezas e forças de cada uma delas. Lemos a respeito de seus familiares, filhos, marido, lar, ocupação, preocupações, alegrias e tristezas. Algumas eram altivas, outras mansas, umas confiáveis, outras enganadoras. E, de certa forma, existe um destaque na complexidade e nas características da personalidade de cada uma. Deus ainda está escolhendo mulheres assim, mulheres comuns com seus erros e acertos, que mesmo reconhecendo suas falhas, buscam a plenitude. Mulheres que sabem que para alcançarem essa plenitude, precisam se tornar semelhantes a Cristo e aprenderem a manifestar mais do seu caráter. Buscam incessantemente sua presença através da leitura da palavra, do jejum e principalmente da comunhão com Ele. A profecia de Joel 2:28 também nos inclui enquanto mulheres. Eu derramarei meu espírito sobre todas as pessoas. As mulheres plenas desse espírito estão capacitadas a ministrarem usando todos os seus dons. Estão equipadas e podem ser usadas em todas as áreas onde estiverem inseridas. Mulheres plenas são mulheres que revolucionam e mudam as circunstâncias ao seu redor. Mulheres plenas não são meras espectadoras, mas exercem um papel vibrante, ativo e vital no mundo. Mulheres plenas são influenciadoras e refletem o poder de Deus em todos os lugares. Que vocês que estão em casa, Deus abençoe a tarde de vocês, mulheres. A palavra de Deus diz lá em Salmo 122, primeiro versículo diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem está feliz aí de vir à casa do Senhor? Amém? Então você vai olhar para a irmã que está do seu lado, do outro lado, vai mandar um tchauzinho para ela, vai mandar um coração e vai dizer como você está feliz de estar aqui na casa do Senhor. Hoje será uma tarde de alegria, uma tarde de plenitude, na presença do Pai. Mesmo que as lutas cheguem, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, o Senhor sempre nos dá vitória. Amém? Vamos começar? Vamos louvar. Nossa equipe de louvor já está pronta, postos. As mulheres maravilhosas que nós temos aqui, todas as nossas celebrações, e nós vamos começar louvando ao Senhor. Amém. Eu quero ler também com vocês aquela passagem de Êxodo 15, quando Moisés conduziu os israelitas, não é, naquela peregrinação, e Moisés então e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, é a minha canção. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu exultarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Amém? Coloque-se de pé e vamos juntos exaltar o nome desse Deus que luta as nossas lutas e nos dá vitória mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio às dificuldades. O Senhor é conosco. Aleluia! Vamos lá com as palmas. Quando a noite fria cair sobre mim, e num deserto eu me encontrar,
imagina. Me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Mas eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Aleluia. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei por lá me lançando em tua presença. Eu direi, então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei por lá me lançando em tua presença. Aleluia. Quando a noite fria cair sobre mim, e num deserto eu me encontrar, e vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei por lá me lançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei por lá me lançando em sua presença. Aleluia! Pula! Por isso eu pulo, na presença do Rei. Dançando! Por isso eu danço na presença do Rei. Eu grito, por isso eu grito na presença do Rei. Tá lindo? Eu corro! Por isso eu tô na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei por lá me lançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei por lá me lançando em sua presença. Oh, glória a Deus. O seu nome é Senhor. O Senhor que demonstra todos os dias, todos os minutos, a sua incrível graça. Graça que nos salva, graça que nos liberta, graça que nos redime, graça que nos transforma, graça que nos permitiu estar aqui nessa tarde para receber da sua graça. Aleluia. Louve ao nome do Senhor. Incrível graça. Vamos lá. Quem do pecado quebra a força, cujo amor é mais poderoso. O Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Quem encontrou voz faz temer a terra. Quem com espanto nos
fez por mim. Sim, Senhor. Recebe, Senhor, o nosso louvor, Deus. Quem põe em ordem o nosso caos, quem faz do órfão filho e filha, o Rei da Glória, o Rei da Glória, quem com justiça governa o mundo, seu esplendor como o sol brilha, o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Incrível graça é, infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, a sua vida deu, agora eu sou livre. Oh, Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Aleluia, digno é o Senhor. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Declare: digno é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, digno. Incrível graça é, infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, a sua vida deu, agora eu sou livre. Oh, Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Ele é o grande rei, Ele é o grande El Shaddai e fez tudo por nós. Antes de nós cantarmos esse louvor, eu gostaria de lembrar a você uma história que se encontra lá em Gênesis, capítulo 40, 38, antes um pouquinho começa. É a história de José. José foi o 11º filho de Jacó e José era um sonhador. Ele tinha o dom de sonhar. Isso é um dom espiritual que Deus dá a algumas pessoas e José tinha esse dom. E ele, em certa ocasião, sonhou que ele seria o maior dentro da sua casa. E ele não era o filho mais velho, como era costume antigamente. E os seus irmãos ficaram muito chateados com ele, inclusive seu pai também. E disseram para ele: menino, deixa de bobagem, você falando uma coisa dessas, né? Parece até que você é melhor do que nós. Mas Deus deu aquele sonho a José. O tempo passou e por causa da inveja e da maldade do coração dos irmãos de José, José foi vendido. E a primeira coisa que eles fizeram com José foi tirar as roupas que José tinha, que era uma túnica colorida que seus pais tinham feito e dado a ele, e jogarem ele dentro de um poço vazio. A partir daquele momento, José pensou que os seus sonhos não iriam mais se realizar. Mas Deus entrou na história de José. E Ele entra na tua história também, mulher. Por mais que os sonhos que Ele tenha dado a você estejam longe de acontecer, por causa dos perigos, por causa das circunstâncias, por causa dos problemas, o Senhor vai te tirar do poço, lá da cova, que o inimigo te colocou. E foi o inimigo, sim. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então não foram as pessoas.
foi o inimigo usando algumas pessoas que te deixaram nesse estado. Então cante conosco agora. Nós vamos falar sobre os sonhos de Deus, os projetos que Ele tem para a sua vida. Não esqueça, esses projetos vão se realizar porque vem da parte de Deus. Amém? Se tentaram matar os seus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Recebe. Sonhos de jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe, recebe a cura, recebe a unção do Senhor, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Palavra de Deus. Matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Eu não sei qual foram os sonhos seus que estão engavetados, enterrados. Você já está desacreditada. Eu não sei o que disseram para você. Mas a palavra de Deus diz lá em Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 14, diz assim: por esse motivo eu me ponho de joelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. E peço a Deus que da riqueza da sua glória, Ele por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para serem espiritualmente fortes. Peço também que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor,
para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Para estarmos plenas, alicerçadas, precisamos conhecer e nos aproximar de Deus. Ele tem sim planos, projetos e sonhos para nós, melhores do que o que nós pensamos. Ele sabe sim o que é melhor para cada uma de nós. Então tenha essa convicção. Nesse momento, esse texto aqui, o apóstolo Paulo fala aos Efésios: por essa razão eu me coloco de joelhos. E se você sente esse desejo, nesse momento de intercessão, eu quero convidar você a se ajoelhar e dizer: Senhor, os meus planos, os meus projetos, eles estão todos frustrados. Tudo está encerrado, acabado. Mas eu coloco a minha vida diante de Ti. Eu quero agora fazer um pacto contigo, um concerto, uma aliança. Eu quero fazer um compromisso e dizer: eu vou te buscar de todo o meu coração. Eu vou te buscar até te encontrar. Porque Tu, Senhor, é tudo que eu preciso. Mulher, Deus é tudo que você precisa. Tudo que você precisa está em Deus. Então coloque-se diante dele agora e ore para que seus planos, seus projetos, sua vida seja restaurada. Senhor, eu quero nesse momento, junto com as minhas irmãs, me ajoelhar aqui em oração. Suplicar e pedir a Ti, Senhor, venha ao nosso encontro, Pai. Venha ao nosso favor e olhe para nós. Nós estamos acabadas, tristes, perdidas, jogadas numa cova, com os nossos planos, nossos projetos e as nossas vidas completamente desfiguradas, Pai. Mas te pedimos a Tua misericórdia, Senhor. A Tua palavra diz lá em Efésios que a Tua igreja precisa se colocar de joelho, te buscar, porque vai te encontrar, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que nosso coração e a nossa vida seja restaurada em Ti. Que nós possamos entender com a nossa mente, Pai, que a única coisa que precisamos, Senhor, é a Tua presença na nossa vida. E nós nos colocamos aqui, Pai, como mulheres. Estamos aqui, Senhor, faltando um pedaço. Mas nós queremos sair deste culto plenas de Ti, cheias do Teu Espírito Santo, Senhor, transbordando e passando adiante a fé que nós temos, Pai. Nós te agradecemos, Pai. Restaura a nossa vida, restaura a nossa sorte. Restaura, Senhor, os nossos sonhos e os nossos projetos. Conserta, Pai, aquilo que nós não conseguimos consertar. Nós entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode levantar e levante sabendo que os teus planos e os teus projetos estão nas mãos do Senhor, amém? Recebe, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Suas vozes, recebe as vozes. Agora você declara: eu recebo, recebo, recebo a cura, recebo a unção de ousadia. Declare mais uma vez: Senhor, eu recebo, recebo a cura. Recebo a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebemos, Senhor. Aleluia.
Aplauda o nome do Senhor. Amém. Pode sentar. Muito legal, né? O nosso Melhor do que Comprar Sapatos hoje traz uma novidade que está nas mãos das maiores pregadoras no Brasil. Essa aqui é a Bíblia com espaço para anotações. E nós temos ela aqui com várias capas, tá? Queria convidar vocês a passarem na nossa livraria hoje, depois do culto, na livraria Recriar. Você vai encontrar lá uma infinidade de livros que falam para o universo feminino, espiritualidade, vida, saúde, vida emocional. Então, faça isso. E dá uma olhadinha só nessa Bíblia. Espera aí. Estou sem apoio aqui. Ela vem a palavra. Ainda tem espaço para você fazer as suas anotações. Então, assim, não deixe essa oportunidade passar. Dá um pulinho lá para você, mulher que gosta de viver uma vida devocional, de fazer as suas anotações, não só em casa, mas enquanto houve uma mensagem também na igreja, ou mesmo de casa. É uma oportunidade assim maravilhosa para você. Não investir só nos sapatos, tá? Não estou dizendo que é ruim, mas estou dizendo que tem coisas que a gente pode investir que vai melhorar a nossa autoestima e a nossa vida espiritual. Eu já fiz uma saudação, mas algumas mulheres não tinham chegado. Vocês são muito bem-vindas, em nome de Jesus. São mulheres lindas. As nossas celebrações têm acontecido de 2 em 2 meses. E nós temos, assim, muita alegria em dizer que daqui a pouquinho nós já estaremos fazendo a nossa conferência. Sim, a nossa conferência está chegando. Vai ser dos dias 24 a 26. Eu queria só pedir a técnica para colocar aí atrás, para a gente ver. Nós temos já o nosso folder e já a propaganda prévia para a nossa conferência. Então, você vai anotar na sua agenda aí, coloca na sua agenda de papel, na sua agenda eletrônica. Conferência de mulheres, Conferência Mais Mulher da Igreja do Recreio, de 24 a 26 de junho. Então, a gente está preparando uma programação especialíssima para você. Quinta-noite, sexta-noite e sábado o dia todinho aqui. Então, já vai anotando, porque vai ser bênção na sua vida. Amém? Eu queria convidar o grupo de cânticos novamente. Nós vamos cantar mais uma música. Nós vamos cantar mais uma música e já vamos introduzir o nosso momento de entrega, de dedicação, de ofertório. E eu queria convidar você. Esse é um momento também de culto, de oferta, de entrega. Traga seu dízimo, traga sua oferta. Nós temos gasofiláceos aqui à frente, você pode trazer. Nós temos também, se você quiser, depois do culto, para não criar nenhum tipo de aglomeração, você pode fazer isso também, tá bom? É convidada nesse momento. Dei tantas voltas e não, os muros não vieram ao chão, mas o meu Deus jamais falhou. A guerra vencida está, espero a mudança chegar, pois o meu Deus jamais falhou. A tua promessa
Creia nisso. A noite passará, tudo se cumprirá. Te louvarei mais outra vez. Jesus, teu amor por mim é suficiente. Te louvarei mais outra vez. As tuas promessas, Senhor, a tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel, descanso em tuas mãos. Minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel, descanso em tuas mãos. Minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Jamais falhou. Aleluia. Aplauda assim, ó, ao Deus que é fiel, ao Deus que faz o impossível acontecer. Se coloca de pé e vamos declarar. Aleluia. Vamos lá. Já vi mover montanha. Eu creio que eu creio. Meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover montanha. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará. Mais uma vez. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Ele fará outra vez. Ele é fiel. Aleluia. Senhor, a tua promessa sempre estará de pé. Descanso. Mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és, Ele é fiel, creia. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Eu quero me lembrar, meu Deus não falhará. Eu quero me lembrar, meu Deus não falhará. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero convidar vocês a permanecerem de pé aí para a gente fazer essa oração de gratidão e de consagração da nossa própria vida. Nós somos o bem mais precioso que Deus tem. Não importa quanto dinheiro temos ou quanto dinheiro não temos. Nós somos o bem mais precioso. Então, assim, como um gesto de rendição e de fé, você vai dizer, levantar suas mãos e dizer, Senhor, eu sou o bem mais precioso que tu tens. E a minha vida está nas tuas mãos.
Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento de dedicação, não só de bens materiais, mas também das nossas vidas, das nossas vozes, da nossa saúde, do nosso esforço de termos chegado até aqui, do nosso momento em casa, separado para adoração. Muito obrigada, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu olha para nós como menina dos Teus olhos. Nós somos filhas amadas Tuas e nós te agradecemos por isso. Essa é a nossa gratidão. Nós agradecemos porque Tu nos fizeste. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Só porque caiu não é motivo pra você desanimar. Todo ser humano um dia pode errar. A diferença é quem escolhe se levantar. Olha só você, achando que já perdeu o seu valor. Mas se a joia não para de brilhar, você não vai parar. Você não é descartável, não se jogue fora. Você não é objeto que perde o valor. Você não tem preço, pra Deus é precioso. E vale tanto que nem mesmo você imagina. A pedra mais brilhante que o Senhor já fez brilhar. Você pra Deus é tudo. Não deixe o seu passado apagar seu futuro. Só porque caiu não é motivo pra você desanimar. Todo ser humano um dia pode errar. A diferença é quem escolhe se levantar. Olha só você, achando que já perdeu o seu valor. Mas se a joia ela não para de brilhar, você não vai parar. Você não é descartável, não se jogue fora. Você não é objeto que perde o valor. Você não tem preço, pra Deus é precioso. E vale tanto que nem mesmo você imagina. A pedra mais brilhante que o Senhor já fez brilhar. Você pra Deus é tudo. Não deixe o seu passado. Você não é descartável, não se jogue fora. Você não é objeto que perde o valor. Você não tem preço, pra Deus é precioso. E vale tanto que nem mesmo você
seu passado. Você não é descartável, não se jogue fora. Você não é objeto que perde o valor. Você não tem preço, pra Deus é precioso. E vale tanto que nem mesmo você imagina. A pedra mais brilhante que o Senhor já fez brilhar. Você pra Deus é tudo. Não deixe o seu passado apaga seu futuro. Seu futuro. Aleluia! Você é preciosa, é plena, mulher. Nós vamos agora ouvir a palavra de Deus. E eu convidei a Kátia Sampaio, minha amiga pessoal, esposa do pastor Clóvis. E eles estão aqui no ministério, junto conosco, na Igreja do Recreio. Eu quero fazer uma oração, entregando a vida da Kátia aos pés do Senhor. Fique bem atenta. Deus quer falar com você. Esse não é o momento de você usar o celular. Esse não é o momento de você se distrair pensando nos problemas lá fora. Deixe os problemas lá fora. Foque aqui. Deus quer falar com você. Eu creio que você vai sair daqui hoje plena do Senhor. Amém? Senhor, eu quero entregar nas tuas mãos a vida da Kátia, Pai. A mensageira dessa tarde, a mulher que tu colocaste, Senhor, a palavra no seu coração e na sua boca, e ela agora vai compartilhar essa palavra conosco. Quero te pedir que seja a bênção, Senhor, assim como já tocou no coração dela, que toque nos nossos também. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Ih, gente, tá baixo. Amém? Estão preparadas? Ih, estou aqui. Nem sempre é fácil subir aqui, tá, gente? Antes de começar, eu preciso dizer para vocês que uma semana anterior que a Maura me convidou, eu estava em casa dizendo, Deus, que correria. Não tem que selecionar o que fazer. Isso eu não posso fazer, isso eu não posso fazer, isso eu não posso fazer. Não é assim? A gente tem que administrar o nosso tempo? Não, eu não tenho condições de abrir tantas frentes. E eu recebi uma amiga lá em casa e ela falou para mim assim, Kátia, só tenha cuidado para entender quais são as frentes que você quer fechar. Eu falei, E fiquei com aquela palavra que ela lançou sobre mim, e eu fiquei meditando sobre isso. E eu estava aqui no domingo, pastor Paulo, acho que tem 2 domingos, pastor Paulo pregando. E eu falei, Senhor, não deixa eu fazer nada e fechar nenhuma porta que o Senhor quer que eu não feche. E eu ouvi o sussurro de Deus no meu ouvido, minha filha, se prepara, porque você vai pregar no próximo culto de mulheres. O Clóvis estava do meu lado e meu pai. Aí a vinheta, né, do anúncio passou, eu peguei meu telefone e falei, amor, qual foi o dia que mesmo falou? Dia 24? Marquei, eu falei, bom, deixa eu ver se foi do alto mesmo. Quando acabou o culto, recebo uma mensagem de quem? Da Maura. Me convidando para pregar. Eu falei, Maura, eu já sabia. Mas, de verdade, se fosse antes daquela semana, eu ia dizer para ela assim, não dá. Estou com muita coisa. Então, eu já inicio a palavra para dizer assim, gente, fica sensível à voz do Senhor, porque Ele vai falar comigo e com você aqui, amém? Quem está pronta para receber aqui? Então, tem algumas atitudes que a gente precisa fazer para estar pronta, tá? Primeiro, é se desviar daquilo que te distrai. Se tem uma amiga do seu lado aí que te distrai, chama, amiga, preste atenção. Vamos ouvir do Senhor o que Ele tem para dizer para a gente nessa tarde. E, falando de mulher plena, né? A pergunta que não quer calar é o que precisamos para ser plena aos olhos de Deus. E eu já ouvi tantas mensagens nesse sentido e eu falei, Senhor, geralmente a gente fica nas características, né? E a gente não sabe como percorrer as características para ser plena aos teus olhos. Me dá uma palavra que realmente
traga a plenitude. O Senhor me levou para 2 histórias. A primeira história que Deus me levou foi para a história de Esther. E é uma história longa, eu vou ler aqui porque eu preciso falar de 2 histórias para vocês, para que Deus toque em nosso coração. Quem conhece a história de Esther aqui? Muita gente, mas vamos lá. Então eu vou ler, tá? O livro de Esther foi escrito aproximadamente em 470 e 486 anos antes de Cristo. E acredita-se que foi escrito por Esdras. Esther viveu num tempo de grande perigo, pois seu povo, os israelitas, estavam-se em exílio após a destruição da cidade de Jerusalém. Então, viaja comigo. Ela era judia e foi criada por seu primo, Mordecai, na Pérsia, já que era órfã. Nessa época, a nação de Israel estava sob exílio no rei persa. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem aqui comigo é que a gente vai tratar de uma menina que era órfã. E como órfã, ela com certeza viveu aí as dores que todo mundo que não tem, que precisa passar por um processo de crescimento, né, sem a mãe e sem o pai, precisa viver e acaba vivendo, mas também viveu sonhos. E o que aconteceu? A Esther, né, sobrinha do rei Mordecai, viveu em uma cidade, né, que existia um rei, tá? E esse rei se chamava Assuero. E o que aconteceu? A história de Esther começa quando o rei persa Assuero, provavelmente também conhecido como Xerxes, tá? Vocês vão ouvir isso na Bíblia, deu uma grande festa para os seus servos e príncipes para exibir suas riquezas e glória do seu reino. A rainha Vashti, que era antecessora de Esther no trono, é convocada pelo rei para exibir sua formosura. Ela, porém, se recusa a entender ao chamado do rei. Por esse motivo, o rei fica furioso e resolve destituir Vashti do seu cargo de rainha. Que coisa, hein? Que desenho é esse? Para substituir a rainha Vashti, o rei cria um concurso de beleza. A gente acha que o concurso de beleza foi criado agora? Não, ele criou, já tinha um concurso de beleza lá atrás. Ó. Um concurso de beleza para que seja escolhida no reino a jovem mais bela e formosa para se tornar rainha. As jovens mais bonitas de todas as 127 províncias do reino persa foram convocadas para se apresentar ao rei, e dentre elas estava Esther. Então, vamos entender um pouquinho. A gente está falando de uma menina, né, que foi criada por seu primo Mordecai, né, e naquela época ele veio no exílio da escravidão, né, de Nabucodonosor. E o que acontece? Essa princesa, essa menina órfã, ela tinha uma formosura. E a Bíblia fala que ela tinha uma formosura externa e uma formosura interna. E naquele mesmo tempo acontecia algo, né, naquele reino, que era um rei totalmente vaidoso. Quando a gente olha Esther capítulo 1, a gente vê a história de um rei totalmente vaidoso, um rei preocupado em se apresentar e apresentar a esposa dele e tudo mais. E, de repente, a sua esposa, alguns relatos vai falar sobre o porquê e do porquê que a rainha Vashti resolveu não atender naquele momento o motivo do rei, né, para estar naquela festa. Ela resolve desobedecer. E a desobediência de Vashti faz com que o rei desista dela e abra um concurso aonde Esther poderia participar. E, além disso, a desobediência de Vashti, no capítulo 1, diz que o rei criou um decreto aonde ele se tornava mais rigoroso com as mulheres. Naquele momento, quando ele cria um decreto, ele diz: mulher não tem mais voz em casa, só o homem. Então, esse é para trazer o contexto em que Esther chega nesse momento que a gente vai chegar agora. Vamos ler juntas o capítulo 2 de Esther, onde Esther ela vai ser coroada a rainha. Tá? Então, eu vou ler aqui. Ó. Algum tempo depois, quando cessou a indignação do... Tem que botar óculos. Algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vashti, do que ela havia feito, do que ela tinha decretado contra ela. Então, os conselheiros do rei sugeriram que se procurasse belas virgens para o rei.
E aí eu estou pulando para o versículo 5, tá? Nesse tempo vivia na cidade de Suzã um judeu chamado Mordecai, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ela fora levada de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Vou pular de novo, tá? Estou indo para o B do versículo 8. E logo lhe providenciou tratamento de beleza, foi quando ela recebeu a possibilidade e entrou para participar do concurso. Ela recebeu um tratamento de beleza e comida especial. Elas ficavam se preparando, gente, por 1 ano para se apresentar ao rei. Porém, Mordecai tinha dito para Esther que ela não podia revelar que ela era judia. Então, peraí, eu estou indo para um contexto onde eu vou ficar 1 ano me preparando e eu já tenho uma ordem que eu não posso me revelar que eu sou judia. Por quê, gente? Porque o povo judeu, ele não era um povo bem-vindo naquela cidade. E o Mordecai tinha muito receio. O que poderia acontecer com a Esther se ela contasse que ela era judia? Estou no versículo 10, tá? Esther não tinha revelado ao povo que pertencia nem à origem da sua família, pois Mordecai havia proibido de fazê-lo. Diariamente, ele caminhava de um lado para o outro, perto do pátio de harém, para saber como Esther estava. Então, ele se preocupava com Esther. Estou indo para o versículo 13, tá? Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. Então, o que acontecia com as moças? Quando chegava um momento para se apresentar ao rei, elas recebiam um pacote. Aqui vocês podem levar tudo que vocês quiserem para se apresentar ao rei. Quando chegou, estou no versículo 15, quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mordoqueu, que tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Ergai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Então, eu quero chamar a atenção aqui. 2 obediências que ela teve até o momento. Ela, primeiro, entrou para participar desse concurso e não falou em nenhum momento que ela era judia, porque ela tinha, né, que obedecer e tinha entendido que era necessária essa obediência ao seu tio Mordecai. Segundo, ela passou 1 ano se preparando. Imagina, gente, a expectativa de uma menina que era órfã e que precisava, né, se apresentar ao rei. Ela queria, né, poderia querer levar tudo, mas ela recebeu uma orientação do oficial. E ela recebeu uma orientação do oficial e ela obedeceu. Ela se apresentou ao rei sem levar, levou exatamente o que o oficial pediu, tá? Estão comigo? É muita coisa, por isso que eu quero que vocês estejam comigo. Vamos lá. Pra vocês entenderem qual é o desenho que Deus fez na vida de Esther, tá? E aí o que aconteceu quando se apresentou? Vamos para o versículo 17. O rei gostou mais de Esther do que qualquer outra mulher. Ela foi oferecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele colocou nela uma coroa real, tornou-a rainha em lugar de Vaste. O rei deu um grande banquete, o banquete de Esther, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias, distribuiu presentes por sua generosidade real. Será que a história de Esther poderia acabar aí? Gente, vamos parar para pensar. Uma menina órfã, né, que teve uma promessa, porque ela servia um Deus vivo, e, de repente, Deus desenha uma história que você vê nitidamente que é desenhado pelo Senhor, para que ela entre, participe do concurso, né, se consagre, seja obediente. Ela obedece alguns passos do Senhor, né? E esse primeiro passo que ela obedece para ser uma mulher plena é o passo da obediência. E aí ela é coroada rainha. Gente, que lindo! Que história! Mas essa história faz a gente se perguntar: será que essa era a missão? Será que essa era a missão? E o que acontece? Como eu falei, Mordecai era um tio, um primo, né, muito apegado a Esther. E aí ela vai para o palácio, né? E aí ela fica no palácio e Mordecai, nesse tempo todo, fica lá,
indo ao palácio para ter certeza, né, que sua sobrinha está sendo bem tratada. E nessa ida ao palácio, o que acontece? Ele acaba ouvindo uma conversa de 2 oficiais que tramam a morte de um rei, do rei. Os oficiais tramam a morte do rei. O que ele faz? Chama a rainha Esther e diz: Esther, acabei de ouvir uma conversa aqui que estão preparando a morte do seu esposo, estão preparando a morte do rei. E aí o que a Esther fez? Contou para o rei. E aí o rei, ele foi verificar, né? Foi verificar se estava tudo correto, foi verificar se realmente era uma informação verdadeira, e o rei descobre que aquela informação que ele tinha recebido através de Mordecai era verdadeira. E naquele momento ele manda matar, né, os 2 oficiais. Mas o que acontece? Preste atenção na história, no desenho da história. O que acontece? Mordecai escreve, eles tinham um livro que se escrevia tudo o que acontecia no palácio. E essa história sobre a fidelidade de Mordecai, que ele podia ter ouvido, podia não ter falado nada, né? Essa história foi escrita no livro. Parece só um episódio solto na história de Esther, né? Não parece? Preste atenção o que vai acontecer. Passa tempo. Logo depois, Mordecai tinha uma postura que era uma postura de servo do Senhor, e tinha alguns costumes naquela época, né? E naquela época, como uma postura sobre um sacerdote, ele não podia se curvar, né, a nenhum homem. E aí surge um oficial, que era um oficial que era totalmente vaidoso, chamado Amã. E esse oficial pede e exige que todo mundo se curve. Só que as pessoas não se curvam. Então ele pediu ao rei que ele queria que tivesse, né, uma autoridade sobre ele, para que todas as pessoas pudessem se curvar a ele. E assim o rei deu essa autoridade. Só que a vida de Mordecai incomodava Amã. Vocês já passaram por isso? Às vezes você não fala nada, mas tem alguma coisa na sua vida, você pensa assim, meu Deus, o que está acontecendo? Por que eu incomodo tanto aquela pessoa? Pois é, a vida de Mordecai incomodava Amã. E aí o que acontece? Amã, irritado com aquilo tudo, fala, não, estou muito estressado com esse cara aí, estou muito estressado, eu vou ter que fazer alguma coisa para acabar com a vida de Amã. Mas não vai só ser a vida de Amã, não, porque eu já sei o porquê que ele não se curva. Ele não se curva porque ele é judeu. E eu contei para vocês que até o momento a Esther não tinha falado que era judia. Que era? Tá fraco. Que era o quê? Judia. Presta atenção. Vamos na história comigo. Até o momento, Esther não tinha falado que era judia. E aí, o rei, o Amã, fica pensando e fica tramando o que vai fazer para acabar com Mordecai. E aí ele chega para a esposa dele, não é uma esposa nem um pouco sábia, e ele diz para a esposa dele, não, olha só, não estou feliz. E nesse momento, antes disso, antes de chegar, o que acontece? Quando ele chega para o rei, quando ele fala assim, olha, eu preciso que se curve, e o povo judeu não está se curvando a mim, ele pede ao rei que crie um decreto para que todos os judeus fossem mortos. E aí o que aconteceu? O rei aprovou esse decreto. E os oficiais foram para as províncias, né, fazer a entrega dos decretos, e nessa época se lia os decretos, né, no meio das praças. E aí os oficiais todos foram para fazer e anunciar que os judeus seriam mortos naquela determinada data. E aí Amã, na altura do campeonato, estava muito feliz, né, porque o plano dele estava totalmente criado. Só que assim, Mordecai começou numa tristeza muito grande. Porque mesmo fazendo e entendendo aquilo que era da vontade do Senhor para a vida dele, ele sentia naquele momento responsável e triste que se aquele povo realmente morresse por conta dele. E ele começou a se vestir com panos de saco, que era um costume também daquela época, quando você queria se prostrar diante do Senhor. Ele começa a se vestir de panos de saco naquele momento.
E a rainha Esther, que via seu primo de longe, começou a ver, não, Mordecai não está bem. E pediu seu oficial para ir lá entender o que estava acontecendo com Mordecai. E aí Mordecai manda o recado. Esther, vou ter que te contar o que está acontecendo. Amã preparou a nossa morte. E eu vou precisar que você me ajude. Gente, lendo a história parece simples. Mas lembra que eu falei que quando a rainha Vashti deixou de fazer e foi destronada, nem sei se essa palavra existe, mas quando a rainha Vashti saiu, o rei colocou um decreto, e esse decreto fazia com que também ninguém pudesse aparecer na presença do rei, nem a própria Esther, a não ser se ele levantasse o cedro para ela. E naquele momento ela estava ouvindo do seu tio uma tristeza tão grande, porque ele esperava dela que ela fosse até o rei interceder pelo povo. E aí, como ser humano, né? Como qualquer ser humano, a rainha, imagina, uma menina órfã, que de repente era rainha e que corria um risco absurdo de aparecer perante ao rei sem ser chamada. Ela disse, mas manda dizer para o meu tio, o que ele está me pedindo? Será que ele não sabe que eu não posso aparecer? E aí, sabe o que Mordecai, gente, fala para Esther? Deixa eu botar o versículo aqui, porque isso é muito forte. E eu quero que vocês entendam que eu não estou tendo todo o cuidado aqui para não colocar palavras na Bíblia, porque é muito forte. Espera aí rapidinho. Quando Mordecai, estou em Esther 4, de 12 a 14, tá? Eu vou ler para vocês aqui. Ó. Quando Mordecai recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, todos os judeus, só você escapará. Primeira coisa, nós somos filhos do Senhor. Esther, mesmo estando num contexto totalmente diferente, ela fazia parte do povo. E mesmo que ela assumisse e resolvesse não fazer aquilo que ela precisava fazer, a vida dela corria risco. E aí o versículo continua. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Vamos parar aqui. Vamos parar aqui. Vamos parar porque eu preciso que vocês entendam o que está acontecendo com essa história. Eu vou recapitular rapidinho. Eu estou falando de uma menina órfã que conheceu a Jesus através do seu tio Mordecai. Eu não sei se você conheceu Cristo. E não sei se conheceu Jesus através de quem. Ela conheceu através do seu tio Mordecai, que era um judeu. Que ganhou um concurso de beleza. O concurso mais desejado. Mas se manteve obediente. Vamos falar obediente. Repete comigo. Eu estou fixando nessa palavra que vocês vão entender o segredo de plena obediência. Mas teve medo da morte. E aí vocês vão entender que ela resolveu lutar. E o que aconteceu? Ela virou para o seu tio e falou assim, olha só, vamos fazer o seguinte. Eu vou jejuar junto com as minhas servas e pede meu tio para jejuar. Opa! Vocês já ouviram falar de jejum e oração? Tem coisas que a gente não resolve nesse campo que a gente vê. Tem coisas que a gente só resolve no campo espiritual. Hoje o Senhor moveu várias mulheres para orar por mim, porque eu estava sentindo uma força espiritual muito grande, porque eu sei que aqui hoje vai acontecer milagre. Porque vocês precisam entender qual é a posição que vocês precisam estar para ser plena. A promessa ela já está. Mas se você não for obediente, porque a obediência se leva de coragem. Não espera ser corajosa. Às vezes, eu sou corajosa. Não. As lutas são muito fortes. Às vezes nos falta coragem. Mas o passo da obediência nos faz ter coragem. Mas aqui, no livro de Esther, nos ensina uma coisa muito séria.
tem lutas que não é contra a carne nem sangue, mas é contra toda a potestade espiritual. E a Esther sabia disso como uma mulher do Senhor. Ela sabia que foi o Senhor que colocou ela nessa posição. E ela começa a entender que aquele sonho lindo e encantado que de repente ela tinha, não posso afirmar, mas ela começa a entender que tudo tem um propósito, mas que nem sempre a gente entende o propósito no primeiro passo. Gente, olha o que está sendo desenhado para a vida de Esther. E eu quero que você reflita. Começa a refletir o que pode estar sendo desenhado para a sua vida que você ainda não entendeu o final. Mas você começa a entender. Oh, Deus. Fala com o teu povo, Senhor. E aí, gente, o que acontece? Ela jejua, o povo jejua, e ela vai para frente do salão do rei. Ela não podia entrar. Ela vai ficar lá rodando na frente do salão do rei e está no processo de jejum e oração e fala: Senhor do céu, eu preciso falar com o rei, mas eu não posso entrar. O que acontece? O rei avista e fala: ó, levanta o cedro. E quando ele levanta o cedro, ele fala assim: pode entrar, minha rainha. Pede o que tu queres, porque até o reino, se tu quiseres, eu te dou. Glória! O que você faria se estivesse no lugar dela? Gente, ela não pediu ali. Olha o que aconteceu. A Bíblia fala que ela, naquele momento, foi tomada de uma sabedoria e ela diz assim: eu quero sim te pedir, mas eu quero fazer um banquete para você e para Amã. Lembra de quem é Amã, né? Que quer matar Mordecai. Para você e para Amã, eu quero fazer um banquete para contar o que eu preciso. Beleza, tudo bem. E vai lá, ela prepara o banquete e tudo mais. E aí, nesse momento, Amã passa, é chamado, e aí, olha, a Esther diz que quer fazer um banquete para ele. Imagina, gente, um cara vaidoso, né? Quando ele sai com toda a vaidade, porque a rainha Esther queria fazer um banquete para ele, quando ele chega no pátio, com quem ele dá de cara? Com Mordecai. E Mordecai não se curva para ele. E aí ele chega com toda a raiva, com toda a fúria, para falar com a sua esposa, falar assim: não adianta, eu tô numa posição que eu estou ganhando tudo, eu vou até ser homenageado hoje pela rainha, mas o que eu quero de verdade é a vida de Mordecai. O que Satanás quer de verdade é a tua vida. O que Satanás quer de verdade é a tua família. O que Satanás quer de verdade é o seu tempo. Estão entendendo? O mundo espiritual é isso que Satanás quer de verdade. Mas, gente, o que acontece? A esposa dele diz assim: sabe o que você faz? Já não tem o decreto? Eles já não vão morrer? Faz o seguinte, prepara na praça uma forca de mais de 20 metros para que ele morra na frente de todo mundo. E naquela noite, gente, olha o poder espiritual de um jejum e oração. Sabe o que acontece naquela noite? Naquela noite, o rei não consegue dormir. E aí ele lembra: vou pegar o meu livro e vou ler o livro dos acontecimentos do reino. E qual é a página que ele pega? Será que alguém me dá um palpite? A página em que foi registrado que Mordecai poupou a vida dele. Porque quando ele conta dos 2 oficiais que ia matar. E naquele momento ele é pego de uma... Gente, não é possível. Será que alguém fez alguma coisa e homenageou e honrou esse homem? Olha o que Deus faz no mundo espiritual. Estão entendendo, gente? Às vezes a gente acha que é a gente que faz alguma coisa. E é o Senhor que faz. Mas ele teve um posicionamento de jejum e oração deles para que o Senhor tocasse no coração do rei. E aí, o que ele faz? Chama Amã. Amã, é o seguinte, o que você faria para honrar uma pessoa que salvou e poupou a vida de um rei? Gente, naquele momento, Amã, cheio de orgulho e vaidade, ele imaginou: ele vai me honrar, né? Então ele foi e falou tudo o que precisava fazer, como fosse ele. Esse homem tem que ser exaltado publicamente, isso e aquilo. Quando ele termina de falar, Amã diz para ele assim, o rei diz para ele assim: Amã, então, esse homem é Mordecai.
Estão entendendo? Esse homem é Mordecai. E Amã precisava executar. E ele foi executar as honras para o Mordecai. Mas ele estava internamente furioso. E aí ele chega. Quando ele chega lá para falar com a esposa dele, não é possível. Você não sabe o que aconteceu. E a esposa dele, dotada de um juízo, aquele juízo que as pessoas que mesmo sem ter Cristo falam, não é possível. Tento tocar nessa pessoa, mas não consigo. Ela diz assim, sabe o que acontece, Amã? Ele é judeu. E sendo judeu, a gente não ganha essa, não. Enfim, e aí naquele momento chega um convite para o segundo jantar, né? Que a rainha fez um jantar e não disse ainda, foi para o segundo jantar. Naquele momento chega o convite para o segundo jantar e aí o rei, já ansioso, né? Me conta, afinal de contas, minha rainha, o que você queres? E aí ela fala, meu rei, estão tentando contra a minha vida e contra a vida do meu povo. E ela conta naquele momento que ela era judia pela primeira vez. E fala na frente de Amã, quando o rei pergunta, mas quem está fazendo isso com a minha rainha? E ela diz, é o Amã. E o rei, com uma fúria muito grande, sai para chamar os oficiais para mandar matar Amã. E quando ele volta para o salão, Amã está tão desesperado que está lá prostrado aos pés, né, de Esther. Enfim, e o Amã é simplesmente eliminado. E eu quero que vocês parem de novo na história para pensar comigo. Esther, nesse momento, ela entende o propósito de Deus na sua história. Né? Ela estava plena. Meu Deus, eu estou no lugar aonde o Senhor quer que eu esteja. Eu estou plena. Só que a vida não continua fácil assim, não, gente. Às vezes a gente acha que plenitude é facilidade, né? Continua, não. O Mordecai toma posse de todos os bens de Amã, dado por Xerxes, mas o decreto para que os judeus morressem naquele dia não poderia ser revogado. Meu pai. E aí eu quero chamar a atenção para vocês que tem coisas que acontecem debaixo do sol, que acontecem para o justo e para o injusto. E a gente não entende. E às vezes a gente fica se colocando numa posição assim, meu Deus, por quê? Senhor, por quê? E Esther não podia se colocar nessa posição, mesmo entendendo, ela sabia quem era o Deus. E se tivesse que morrer naquele dia, seria porque o Senhor autorizou. Mas ela conversando com o rei, ele falou, bom, mas eu posso pedir um novo decreto para que os judeus tenham condições de lutar. E os judeus lutaram e ganharam a guerra. Então, eu quero, só recapitulando aqui, Esther teve coragem de colocar em risco sua própria vida e até mesmo a posição de rainha por um propósito maior. Você tem tido coragem de colocar a tua vida, as tuas coisas, aquilo que Deus te deu, para seguir a vontade do Senhor? Porque isso é plenitude, gente. Tá onde que o Senhor quer que estejamos é a plenitude do Senhor. Ela contemplou a justiça de Deus com a morte de Amã, mas o decreto não podia ser retirado. Foi para a guerra e conquistou a vitória. E é isso que eu quero que vocês saiam daqui hoje pensando. Não vamos deixar de ter guerras. As guerras vão continuar existindo. Mas a diferença é que a gente tem a vitória. Está entendendo? A diferença, gente, é porque a gente tem vitória. Essa é a diferença. Então, resumidamente, Esther foi uma mulher plena por quê? Primeiro, ela conhecia Jesus. Tem alguém aqui que não conhece Jesus? Quero que você reflita sobre isso. Não existe plenitude sem conhecimento de Jesus. Não existe plenitude sem saber quem Deus é, quem você é diante do Senhor. Porque se você não sabe quem você é diante do Senhor, você vai em qualquer vento.
Ela obedeceu, independente das circunstâncias. Mas ela obedeceu. E ela lutou com as armas certas. Às vezes a gente quer lutar de qualquer jeito, né? Vamos para o jejum e oração. Mas você, mulher que está aqui, pode me dizer assim, Kátia, mas espera aí, você está falando de uma órfã. Era uma órfã, sim. Mas ela não teve a vida que eu tenho. Né? Ela conheceu Jesus muito cedo. E aí ela pôde se poupar de muitas coisas. Ela não viveu as minhas histórias. Ela não tem as minhas feridas. E é aí nesse momento que eu quero te apresentar rapidamente a história de Raabe, uma ex-prostituta. A história de Raabe, e eu vou ler aqui rapidinho um texto para vocês, porque estou lendo por causa do tempo, a gente tem que resumir, é muita história. Quem foi Raabe? Nesse momento da história, entra Raabe, ela é uma prostituta, ou dona do prostíbulo, e sustentava sua família com a prostituição, que era uma prática relativamente comum na época. A notícia que haviam 2 estranhos andando por Jericó se espalhou bem rápido e foi parar no rei. Nessa época, o que acontecia? Lembra da história de Moisés? Moisés precisava conquistar a terra prometida, precisava conquistar Jericó. Mas imagina Jericó sabendo que existia toda uma guerra para o povo judeu ia chegar em algum momento em Jericó. Só que o povo de Jericó ouvia as histórias, os feitos de Jesus, os feitos de um Deus que eles não conheciam. E ouvia as histórias dizendo, olha, Jesus abriu o Mar Vermelho, Moisés abriu o Mar Vermelho através do seu Deus, ouviu as histórias das pragas, isso tudo no lugar de prostituição. Imagina, eu fico imaginando que ia aqueles homens, Maura, sabe? Aqueles homens mais ricos, né, que tinham poder aquisitivos, né, e ia para aquele prostíbulo e falava de tudo naquele momento. E ela ouvia tudo. Ela ouvia tudo. Só que com isso, a cidade toda entrou na alerta. O rei desconfiou que os espiões estavam no prostíbulo de Raabe. Com isso, por lógica, ele deveria entregá-los. Raabe, porém, escondeu os espiões. A Raabe resolveu esconder os espiões que foram lá espiar a terra de Jericó. Foram lá. Será que eu posso entrar? Ela poderia tê-los entregue e honrado seu reino, sua liderança, ou o que queria chamar. E ela explica por que fez isso. Em Josué 2, de 8 a 21, ela tinha ouvido as coisas que Deus fez por seu povo ao tirá-lo do Egito. Então, eu quero chamar a atenção para vocês. O que aconteceu com Raabe? A história do Raabe é linda. É a história de uma mulher, como eu estou falando aqui, que era prostituta, mas que conheceu Deus só de ouvir falar. E eu tive o privilégio de ir em Israel, né? Porque a Bíblia fala que a casa dela ficava no muro. E eu ficava o tempo todo, quando eu lia a Bíblia, imaginando que muro era esse, né? Quando eu cheguei em Israel e vi a grossura do muro, aí eu entendi, caramba, dá para construir casas e casas aqui. Mas a Raabe ficava num local estratégico. Mas ela podia, de forma figurada, ficar em cima do muro. Eu não tenho tanto apego para o rei deles, porque eu vejo tudo o que acontece aqui. Esse rei não deve ser bom, né? Esse Deus deles aqui. Mas eu também não quero me meter com esse povo aí, não, que está vindo aí, porque eu vou ficar em cima do muro. Mas o que a Raabe fez? Raabe tomou uma decisão. Preste atenção. Raabe tomou uma decisão. É isso mesmo. Decisão. Ela não ficou em cima do muro. E ela resolveu proteger os espias. E quando ela protege os espias, ela faz um acordo com os espias para que, quando ele sabia que a cidade seria destruída, olha que coisa, que fé, hein, gente? Ela sabia que a cidade seria destruída. Uma cidade que tinha muitos guerreiros, que tinha um muro muito forte. Mas ela tinha certeza que o Deus que ela tinha ouvido falar era um Deus muito mais poderoso do que o Deus que ela via, o comportamento daqueles caras que estavam no prostíbulo. Sabe? Quando você não precisa abrir a boca. É isso. E aí, resumindo a história,
foi dado para ela, foi acordado com ela o seguinte, ó, a gente vai invadir Jericó. E quando você chegar, e quando a gente chegar, eu quero que você coloque na janela da sua casa, enfim, um cordão vermelho. Eu quero que você coloque na janela da sua casa um cordão vermelho, porque a gente vai destruir Jericó. Mas esse cordão vai ser um sinal que ali, naquela casa, eu não posso entrar. Eu quero que vocês prestem atenção. A Bíblia fala que foi colocado um cordão vermelho. Vocês lembram o que aconteceu na Páscoa? A história lá na Páscoa. Quando o rei mandou matar todos os primogênitos, qual foi a orientação do Senhor? Passa sangue nas portas. O que tem a ver com por que a Bíblia relata que é um cordão vermelho? E eu quero trazer para vocês essa história de Raabe, primeiro de novo, dizendo que existem guerras que a gente não vê. E esse processo, eu parei nesse cordão vermelho lá e eu falei, meu Deus, que forte. E Raabe foi obediente. Estão ouvindo? Eu vou passar aqui que eu acho que fica mais fácil para vocês. Eu acho que eu passei demais. Então Raabe se arriscou por um Deus que conhecia só de ouvir falar. Está em Josué 8:1. O verdadeiro motivo de Raabe ser uma heroína de fé, ela é assim que ela é chamada na Bíblia, é que ela teve certeza plena convicção que Deus é daquilo que Ele fez e principalmente de seu amor e graça. Ela teve certeza daquilo. Vamos lá de novo. Vamos ler comigo, ó. O verdadeiro motivo de Raabe ser uma mulher heroína da fé é que ela teve certeza, plena convicção daquilo que Deus é, daquilo que Ele fez e principalmente do seu amor e graça. Raabe revela a graça de Deus e a maneira que ela alcança os piores, os improváveis, aquele que ninguém sequer consideraria digno de possuir uma chance. Lembra que eu terminei a história de Esther e você pode ter me dito assim, Kátia, Esther. E eu digo para você, Raabe, uma prostituta. Foi a prostituta que Deus deu promessa para ela, porque Deus não faz acepção de pessoas, gente. Deus não faz acepção, não importa a sua história. O que Ele tem é a graça para você. O que Ele tem é a plenitude para você. Após os israelitas conquistarem Jericó, ela foi aceita como israelita. Ela e sua família, esquecendo todo o seu passado pecador, tudo que ela havia cometido. Ela foi adotada como povo de Deus. Nesse momento, gente, ela se tornou uma judia. Uma mulher que era prostituta. E mais forte. E através de sua linhagem, Jesus nasce. Quando vai ler Mateus 1:5, Mateus relata a vida, o nome de Esther, a geração de Esther. No nascimento de Cristo, uma prostituta entra na genealogia do nosso Salvador. Estão entendendo? Estão entendendo? Gente, aí eu vou fazer as mesmas perguntas para vocês. O que é Raabe? Por que Raabe foi uma mulher plena? Eu consigo aplicar a mesma coisa. Por que conheceu Jesus só de ouvir falar? Descobriu quem ela era em Deus. E às vezes a gente esquece disso. A Jaque trabalha comigo lá em casa. Eu falo que ela é da família. E é da família. E ela conhece os meus bastidores. Mais do que ninguém, né? Além da minha casa e minha família. E ela sabe a guerra que eu passei para estar aqui hoje. Gente, que guerra. Que guerra. Mas eu tenho ciência e certeza de quem eu sou em Deus. As guerras não serão eliminadas. Estão entendendo? Ela obedeceu. Obedecer dói, gente. Obedecer nem sempre é tranquilo. Obedecer dói.
Eu estou sem marido há muito tempo, estou sozinha. Estou sem sexo. Dói. Dói. Mas confia no Deus de promessa. Confia no Deus que te ama. Ocupa sua mente. Trabalha para Cristo que Ele trabalha para você. E lute com as armas certas. Eu quero primeiro eu vou estruturar aqui algumas conversas com vocês para a gente pensar juntos. Primeira coisa, tem alguma mulher aqui que tem necessidade de conhecer esse Deus? De conhecer esse Deus que só ouviu falar e que quer dizer para Deus assim: Senhor, nessa tarde eu quero me colocar nessa posição de te conhecer. E eu vou te pedir para ser só obediente. Não precisa ter coragem, a coragem vem por consequência. Fica de pé. Seja só obediente. Tem alguma mulher que quer ficar de pé nesse momento? E falar: não, eu quero conhecer Deus, porque eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas eu quero conhecer Deus. Tem alguém agora que quer conhecer Deus? Que ainda não conhece? Minha segunda mensagem para vocês é: descobriu quem ela era em Deus. Tem alguém aqui que precisa descobrir quem você é em Deus? Se tiver, pode ficar de pé. Gente, entenda que a gente está no mundo espiritual aqui. Obedeça. Obedeça. Tem alguém aqui que precisa descobrir quem você é em Deus? Cátia, às vezes eu esqueço quem eu sou em Deus. É isso. Tem milagre para você nessa tarde, amigas. Não é minha fala, não. É do Senhor, vem do alto. Tem promessa para vocês nessa tarde. Toma posse. Só obedeça. Isso. Tem mais gente. Eu sei que tem mais gente aqui. Isso. O Senhor me falou que tem mais gente. Pode falar, pode levantar. Isso. O Senhor falou que tem mais gente. Enquanto Ele estiver falando, eu não vou mudar o tópico, não. Você tem dúvida de quem você é em Deus? Ou você não tem vivenciado quem você é em Deus? Pode ficar de pé. Pode ficar de pé, porque hoje é uma tarde de milagres. Isso. Quando o Senhor estiver incomodando, eu estou aqui nessa posição, Senhor. Fala. Fala, porque você não pode continuar no mesmo formato. Fala, Senhor. Aleluia. E como fruto de obediência, eu quero pedir que todo mundo levante agora. Todo mundo. Vamos obedecer. Vamos obedecer. Porque a gente vai lutar agora. A gente vai guerrear. E a gente vai fazer uma guerra santa. A gente vai fazer uma guerra espiritual. Amém? E eu quero ensinar vocês a guerrearem. No Salmo de Davi, Davi disse que ele levantava um clamor. Sabia que existe diferença de você orar e de você clamar? Eu não sei quem aqui já precisou clamar. Geralmente a gente clama quando a gente está no fundo do poço. Né? Alguns clamam gritando, outros clamam falando muito mais alto, outros clamam chorando, não importa. A gente precisa clamar. E deixa eu falar outra coisa aqui, que o Senhor ministrou no meu coração. O porquê que o Senhor não levou Esther? Ela não poderia ter morrido junto com seus pais? O porquê que o Senhor tem levado alguns de Covid e outros não? Será que o Senhor levou alguém da sua família com Covid? Por que Ele levou ele e não levou você? Deus tem missão, gente. E só existe plenitude no centro da vontade de Deus. Só existe plenitude no centro da vontade do Senhor. Eu quero convidar vocês nessa noite para se posicionarem. Eu vou pedir o louvor para vir aqui para frente, porque eu vou cantar antes da gente começar a clamar. Porque pode ter necessidade de cura nesse momento. Para que vocês entrem no campo espiritual e a gente vai cantar e vocês vão receber a cura. Vocês vão receber a unção nesse momento do Senhor. Amém? Aleluia. Se tentaram
matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não morre. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos. Ele restaura nessa tarde, gente. A tua visão. Oh, aleluia. Fala com o Senhor, fala com o Senhor. Recebe aí, ó. Recebe a cura. Oh, Senhor, recebe a cura. Aleluia. Recebe a unção. Recebe a unção. Aleluia. Unção de ousadia. Unção de conquista. Oh, aleluia. Unção de Oh, Senhor, toca no teu corpo, oh Deus. Toca nessas mulheres, Senhor. Recebe a cura. Recebe a cura. Aleluia. Recebe. a unção. Recebe a unção. Unção de ousadia. Unção de conquista. Unção de multiplicação. Tem alguém aqui precisando ser curado nessa tarde? Abaixem as mãos, só levanta quem ainda precisa de uma cura. Cura, cura, cura. Vem aqui, pode manter o distanciamento, mas vem aqui, por favor. Vem aqui, por favor. Gente, o Deus de milagre, o Deus de sinais, o Deus de prodígios, Ele está aqui nessa tarde. Tem noção? Mantenha só o distanciamento, mas fica por aqui. Fica por aqui. Cura, cura. Vocês vão louvar um trecho dessa música, recebendo cura. Rose, cadê a Rose? Cadê a Rose? Rose, me ajuda aqui só no... Vou te pedir uma coisa. Eu vi a Rose por aí. Vou fazer um ato simbólico aqui com essas irmãs que precisam de cura. Elas vão levar para casa uma fita vermelha. Toda vez que vocês olharem para essa fita vermelha, não tem... Gente, não tem cura na fita vermelha, tá? É só um ato, é só um memorial para vocês lembrarem que o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. E é o Deus que faz milagre. Coloca a mão, se for emocional, no seu coração. Se for no físico, coloca a mão no teu corpo. O Senhor está passando aqui nessa tarde. Vocês estão entendendo? Irmãs que estão sentadas, levanta o clamor, levanta a mão. Vamos aprender que a gente precisa clamar. Que no mundo espiritual acontece milagres. E o que o Senhor quer fazer nessa tarde. Recebe a cura. Recebe a cura. Recebe. Aleluia. Recebe a unção. Aleluia. Recebe. Unção de ousadia. Unção de conquista. Unção de multiplicação. Recebe a cura. Recebe a unção. Oh, Jesus, cura, Senhor. Cura emocional. Cura, Senhor. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Oh, meu Deus, meu Pai. Nesse momento, Senhor, estamos diante do Senhor. Deus, Pai, o Senhor, pela sua graça, nos prometeu plenitude. O Senhor, pela tua graça, nos prometeu vida plena. Senhor, Deus, nós não queremos sair dessa tarde da mesma forma que nós entramos. Sabemos, ó Pai, que habitamos um corpo físico. Sabemos, ó Pai, que estamos num processo de guerra.
Sabemos, ó Pai, que nós somos do mundo, mas nós não somos do mundo. Senhor, mas nós nos sentimos fracas. Às vezes a gente se sente sem força, como o Senhor me conhece. Mas nós queremos te obedecer, ó Deus. Nós queremos obedecer, Senhor. Nós precisamos do Teu milagre em nossas vidas. E, ó Pai, eu te peço que o Senhor restaure o corpo físico nessa tarde. Ó Pai, se tem alguém aqui com câncer, possa ser curado. Se tem alguém aqui, ó Pai, com depressão, possa ser curado. Se tem alguém aqui com um tumor qualquer, em qualquer parte do corpo, venha ser curada, Senhor, nessa tarde. Se tem alguém aqui com sofrimento emocional, porque o seu marido foi embora, que o seu marido a traiu, ó Pai, que o Senhor venha trazer cura nessa tarde. Ó Pai, que essas irmãs, ó Pai, venham aprender a guerrear, venham entender, ó Pai, que nada acontece por acaso. Vão entender, Senhor, que a nossa vida, que o nosso processo faz parte, Senhor, da missão que o Senhor quer que passamos. Ó Pai, derrama Teu Espírito, Senhor. Derrama Teu Espírito, Senhor. Passa o Teu anjo de cura, Senhor, nessa tarde. Ó Pai, para as irmãs que estão sentadas nesse momento, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, venha, Senhor, derramar a Tua unção também sobre elas. Que a Tua unção venha ser restaurada. E se tem alguém aqui, Pai, que ainda está inseguro de te conhecer, se tem alguém na internet, Senhor, ó Deus, toca essa mulher que está me vendo na internet, Senhor. É você Maria, é você Joana, é você Alice, é você Ana. Deus tem promessa, Deus tem promessa. Aleluia. Vamos cantar, gente, vamos celebrar, Ele é lindo demais. Aleluia. Podem voltar. Recebe a cura. Oh, recebe, meu Senhor. Recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura. Recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia! Dê um aplauso ao Senhor, esse Deus maravilhoso. Obrigada, Pai, por falar conosco através da vida da Tua serva. Esse Deus é um rei que nos resgata, é um rei que nos liberta, que nos acolhe, que nos abraça, que tem sua graça sobre nós. Vamos encerrar cantando quão grande é esse rei, quão grande é esse Deus. E você vai para casa plena hoje, eu creio, cheia do Espírito Santo, dizendo ao inferno que você está de pé. Aleluia! Amém! Deixa eu só contar um testemunho rápido que aconteceu no altar. Preciso contar. Meu marido sabe que eu tenho perdido, por muita informação na cabeça, eu não tenho conseguido guardar as coisas. E é a segunda experiência que eu passo nesse altar. Eu devo ter aqui mais ou menos umas 8 páginas, com a mensagem toda escrita. Porque eu digo para Deus, Senhor, por que o Senhor me chama se eu não estou lembrando de nada? E é a primeira vez que eu precisei e fui desafiada pelo pastor Wander a estar nesse altar, o Senhor me pediu para contar a história de Davi. A história toda. Eu falei, não podia ser só um capítulo. Foi a história toda. Foi eu toda cheia de coisa. Quando chegou no altar, o Senhor falou assim, larga o seu papel. Eu vou trazer a tua memória. E hoje vim eu de novo, né? Cheio de papel, de apresentação. Disse aquilo, porque você acha que é fácil? Não é fácil não, tá? E aqui eu ouvi de novo a voz do Senhor. Larga o papel. Amém. Amém. Larga o papel. Deus honra, né? Os nomes foram soando no meu ouvido. Mordecai. E foi soando todos os nomes que eu não conseguia lembrar em casa. O meu marido, por exemplo, ele prega e ele conta a pregação a semana toda pra gente, né? Todo mundo já ouviu a pregação dele. E aí, todo mundo acostumado assim, a Amanda, mãe, você vai falar sobre Esther, mãe? Fala, mãe. Aí o Pedro, mãe, conta a tua pregação, fala. E eu falei, meu Deus, não consigo nem contar a história, não consigo lembrar o nome dos personagens. O que está acontecendo com a minha mente? Estou tão cansada. Aí o Senhor diz pra mim, minha filha, você vai viver essa experiência de novo no altar.
Deus Amém? é maravilhoso. Amém. Amém. Para que todos vejam e saibam e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. É a mão do Senhor. Nosso Deus maravilhoso, nosso Deus é grande. Tudo que vivenciamos aqui foi pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pelo seu cuidado com cada uma de nós. Nosso Deus é maravilhoso. Então vamos louvá-lo com todo o nosso ser, com toda a nossa força, declarando que o nosso Deus é grande. Aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz. E as trevas vão fugir. Aleluia. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus. Cante. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações, Ele é, e o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Olha que lindo! Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e o Leão. Exalte! O Cordeiro e o Leão. Ele é grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão
maior do que os nossos problemas. Ele é maior do que as nossas crises. Ele é maior do que tudo. Aleluia. Vão em paz e até a nossa conferência. Fique ligada nas nossas redes sociais, Mulheres IR, lá no Facebook e lá no Instagram. Nossa conferência 24, 25 e 26 de junho, ok? Quem vai daqui? Deus abençoe vocês. Vão em paz, em nome de Jesus. E amanhã culto nos 3 horários. 9 da manhã, 11 e 19 horas. Esperamos vocês.